lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos ver aqui no versículo 5. Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Paulo diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Fala comigo, servo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que Paulo está falando sobre Jesus. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Como? Assumindo a forma de servo. Então ele estava na posição de Deus, e agora ele veio para a posição de servo. Amém? Servo de quem? Servo de quem? De Deus. Amém? Ele estava na posição de Deus. Sempre esteve nessa posição. Mas ele decidiu assumir a posição de servo de Deus. Amém? Sabe, irmãos, é por isso que Jesus, a Bíblia manda a gente correr a nossa carreira olhando firmemente para Ele. Porque Ele não apenas ensinou na teoria. Ele veio dar o exemplo. Ele não apenas disse como era ser um servo, ele se tornou um servo para deixar um exemplo. Amém? E a Bíblia diz, você não percebe lá em João 6,38, ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Quantos lembram desse texto? Então a Bíblia diz que quando ele sai do céu, ele entra num corpo humano aqui na terra, e quando ele entra nesse corpo humano, ele começa a ter vontades humanas. E muitas vezes essas vontades humanas vai ser diferente da vontade de Deus. Irmãos, quando ele estava subsistindo na forma de Deus, nunca teve atrito entre a vontade dele e a de Deus. Mas quando ele assume a forma de servo, entra no corpo humano e começa a ter vontade humana, ele vai começar a ter vontades diferentes da vontade de Deus. Já que tu não está acreditando em mim, vamos lá em Mateus 26. Mateus capítulo 26. Vamos ver aqui no versículo 39. Mateus, capítulo 26, no versículo 39. Mateus, capítulo 26, no versículo 39, Jesus diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Fala comigo, eu quero. Fala comigo, tu queres. Fala de novo, eu quero. Fala comigo, tu queres? Quantos estão vendo aqui dois querer? Okay, tem gente que ainda não viu. Eu vou perguntar de novo. Fala comigo, eu quero. Tu queres? Quantos estão vendo aqui dois querer? Pois é, isso aqui quando ele estava só no céu não existia. Mas quando ele assume um corpo humano, ele começa a ter vontades humanas, como todo ser humano. E algumas vezes essas vontades dele é diferente da vontade do Pai. Está aqui, o que eu quero, o que tu queres. O que eu quero? Não quero beber. Passa de mim o cálice. Mas o que tu quer? Eu quero que tu beba. E por que ele bebeu? Porque ele disse que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mas está aqui dois querer bem diferentes. Amém? Essa é a oração de consagração mais famosa que tem na Bíblia. É feita pelo próprio Jesus. Fala comigo, oração de consagração. Pronto, a gente vai ter um seminário de oração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E você já pode aprender aqui qual é a finalidade da oração de consagração. A finalidade da oração de consagração não é apresentar teu plano para Deus abençoar teu plano. A finalidade da oração de consagração é você descobrir a vontade do Pai e se consagrar a ela. Oi, som? Oi? Está ouvindo aí? Porque a gente entende errado o que é oração de consagração. Senhor, está aqui meu plano, abençoa. Isso não é oração de consagração, não. A oração de consagração é você descobrir a vontade do Pai e se consagrar a ela. Está aqui, Jesus tinha uma vontade, o Pai tinha outra. Quando ele descobriu que a vontade do Pai era diferente da dele, ele abandonou a dele e ficou com a do Pai. Isso que é fazer a oração de consagração. Amém? Lá em Mateus capítulo 16, você pode ir comigo lá? Mateus capítulo 16, no versículo 24. Mateus capítulo 16,
no versículo 24, diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu te pergunto, tem outro caminho? Tem outro caminho? Não. Não tem como seguir Jesus se não fizer isso aqui. Não tem uma outra alternativa, não tem um atalho, porque Jesus não é um atalho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não só Ele é o caminho, como Ele percorreu o caminho pelo qual Ele disse que Ele é. Então, se alguém quiser vir após mim, não tem outro jeito, cara, não tem outro jeito. Vai ter que negar a si mesmo, como Ele mesmo fez. Tomar a sua cruz, fala comigo, a minha. Fala novo, a minha. Ah, porque as pessoas dizem, não, Jesus levou a minha cruz. Não, Jesus levou a dele. Ele deixou a sua para você levar. Amém? Mas quem quiser vir após ele, não tem outro atalho, não tem uma manha, não tem um macete, só tem o mesmo caminho que ele percorreu. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Amém? Lá em Lucas capítulo 14, no final vai ficar alegre, amém? Lucas, eu creio. Lucas capítulo 14, no versículo 33. Lucas capítulo 14, no versículo 33. Jesus diz assim, Lucas capítulo 14, no versículo 33, ele diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto quem, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer um dentre vós que não renuncia a tudo, fala comigo, tudo, não é 10%. É tudo. A tudo, e não é só a área financeira, é tudo. Tudo quanto tem, não pode. Ele não disse vai ser difícil. Ele não disse vai ser penoso. Ele disse que não dá, não pode ser meu discípulo. Amém? Pronto, então bora começar. É importante você entender a importância da renúncia na vida do cristão. Porque renúncia não é um detalhe. Não é uma coisa que se quiser, se der eu faço. Não, renúncia, Jesus disse que é uma condição. Todo aquele que renuncia a tudo que tem, não pode, não é um detalhe na vida do cristão. Não é uma coisa que se der ele faz, é uma condição. Se não está disposto a renunciar a tudo, não pode. Se está disposto, pode. Amém? Sabe, essa semana eu estava pensando algumas coisas e... se você, por exemplo, se eu pedisse para você fazer uma lista com os 5 maiores homens de Deus que tem no Antigo Testamento, certamente o nome de Moisés vai estar nessa lista. Quantos concordam comigo? Se eu pedir para você fazer uma lista com os 5 maiores homens de Deus do Novo Testamento, certamente o apóstolo Paulo vai estar nessa lista. Quantos concordam comigo? E eu percebi uma coisa que tem em comum entre os dois. Você não precisa abrir lá, mas Hebreus 11, 24... falando sobre Moisés, diz que pela fé, Moisés, já homem feito, recusou, renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Então, só para você se situar, o Egito é a potência do mundo daquela época. Faraó é o rei do Egito. E Moisés é o neto. E Hebreus 11, 24 diz que Moisés recusou, renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmão, se você perceber, Moisés estava disposto a renunciar a coisas que os homens estão dispostos a matar para ter. E Moisés já estava naquela posição, sem fazer nada, ele já estava naquela posição. Mas aquilo que os homens estão dispostos a matar para ter, a Bíblia diz que ele, pela fé, é só pela fé que faz isso. Pela fé, renunciou. Aí deixa eu te falar sobre Paulo, Filipenses capítulo 3, fala comigo lá. Filipenses capítulo 3, vamos ver aqui no versículo 5. Filipenses capítulo 3, no versículo 5. Paulo vai falar aqui sobre o seu currículo, sobre o seu pedigree hebraico. Ele diz aqui, Filipenses 3, 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Fala comigo, perda. Fala comigo, renúncia. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi. 3 vezes nesse texto ele está falando sobre perda. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Para ganhar coisas de Cristo, a gente vai ter que perder coisas nossas. Amém? Então se põe no lugar de Paulo. Quem era Paulo? Paulo é uma pessoa que teve a vida totalmente direcionada para ser alguém grande dentro do judaísmo. Desde pequeno, circuncidado ao 8º dia, como a lei de Moisés dizia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Toda a vida de Paulo estava direcionada para ele se tornar alguém grande dentro do judaísmo. E para ele isso era lucro. E ele disse, mas o que para mim era lucro, eu considerei como perda, para ganhar a Cristo. Sabe, irmãos, esse ano, o ano do transbordar, é importante você entender que o transbordar é uma consequência do encher. Então Deus vai enchendo, 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 até o ponto que aquilo transborda. Amém? Mas quando sabe que Deus só pode encher algo que está vazio? Amém? Essa é a maior revelação da noite, anota aí. Deus só pode encher algo que está vazio. Se algo já está cheio, Deus não pode encher, porque já está cheio. Por isso que o texto diz que Jesus a si mesmo se esvaziou. Não foi Deus que esvaziou Jesus. A si mesmo se esvaziou. E Deus fez o quê? Encheu. Depois que ele se esvaziou. Amém? Aleluia. Fala comigo. Renúncias são inevitáveis. Fala de novo. Renúncias são inevitáveis. Pronto. Então eu quero falar agora sobre 5 coisas que você deve saber quando essas coisas de renúncia acontecerem na sua vida, porque elas são inevitáveis. Renúncias são inevitáveis. E eu quero te falar sobre 5 coisas que você deve saber sobre renúncia, para você tomar sua decisão de forma consciente. A primeira é que elas são individuais. Lá em Marcos capítulo 10, você pode ir comigo lá? Marcos capítulo 10, no versículo 21. Marcos capítulo 10, no versículo 21. Jesus aqui está conversando com um jovem rico. E aí no versículo 21 de Marcos 10, diz assim: E Jesus, fitando o amor, e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus está conversando com o jovem rico chega abordando Jesus e pergunta, o que eu vou fazer para ter a vida eterna? Jesus disse, tu já conheces os mandamentos. Amanhã o Senhor teu Deus, honra teu pai e tua mãe e tal. E ele disse, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Jesus disse, então só falta uma coisa. Pega tudo que tu tem, cara. Vende tudo, dá para os pobres. Vem e me segue. E ele disse que não fez isso. Mas eu quero te lembrar de um rapaz, que a Bíblia também fala. Esse foi o homem que foi atrás de Pilatos. Quando Jesus estava morto, ele foi atrás de Pilatos e pediu o corpo de Jesus para Pilatos. Pilatos concedeu o corpo, ele sepultou Jesus no próprio túmulo que ele tinha comprado, que o texto diz que o túmulo era novo, encravado numa rocha. De quem que eu estou falando? José de Arimateia, amém? Todos lembram dessa parte aí? A Bíblia diz que José de Arimateia era o quê? Rico. José de Arimateia era rico. Ele tem acesso pessoal ao governador Pilatos. Ele pede uma coisa para o governador cede. Ele sepulta Jesus no seu túmulo novo, nunca usado, encravado numa rocha. E o texto diz que ele era rico. Agora, não é interessante que para esse jovem rico que quer seguir Jesus, Jesus disse, vende tudo que tu tem, dá para os pobres. Mas não tem nenhum lugar Jesus dizendo para José de Arimateia, seu discípulo, dizendo para ele, vende tudo que tu tens, José de Arimateia. Não tem. Por quê? Porque não é pecado ser rico. Amém? Paulo disse para Timóteo, exorta os ricos do presente século que não depositem a sua instabilidade e a sua confiança nas instabilidades da riqueza.
Qual é o problema? Paulo diz para Timóteo, diga para os ricos não depositar sua confiança na riqueza, mas pode continuar sendo rico. Amém, irmãos? Agora, para José de Arimateia, ele não disse, vende que tudo tem e vira pobre. Ele não falou. Mas ele disse para o jovem rico, vende tudo que tu tem, cara. Dá para os pobres e tu vem e me segue. Uma das coisas que você tem que entender sobre renúncia é que ela é individual. Tem coisa que Deus vai pedir para você, que Ele não vai pedir para os outros. E é criancice, meninice a gente ficar perguntando para Deus, mas por que o Senhor está pedindo isso para mim? Não pede para fulano, porque tu não é fulano. Não sabia não que tu não é fulano? O plano que Deus tem para você é individual. Quantos sabem que o plano que Deus tem para você é individual? O treinamento para esse plano também é. É por isso que tem coisas que Deus vai pedir para você, que Ele não vai pedir para os outros, porque tu não é os outros. Irmão, Deus nunca pediu para ninguém para sacrificar um filho. Mas pediu para Abraão. Pediu ou não pediu? Deus nunca pediu para ninguém para subir na cruz para morrer, mas pediu para Jesus. Tem coisas que Deus vai pedir para você que Ele não vai pedir para os outros. E é por isso que não adianta você ficar, não, Senhor, mas o Senhor nem pede isso para fulano. Por que o Senhor não pede isso para fulano? Porque ele tem 100, o Senhor pede isso para mim que eu só tenho um. Pois é, Ele quer para você, para você, para você. Amém? Aleluia. Eu acho interessante porque quando é o contrário, quando não é renúncia, quando é colheita, bênção chegando, que a pessoa está lá recebendo a sua colheita, que é direito dela e tal. Quando ela está lá no meio, lá, se regozijando, ela não se lembra. E fulano, Senhor? Não se lembra. Só quer se lembrar quando é moinha, né? Quando é dificuldade, mas quando é abundância, nem se lembra. Quem? Irmão? Que irmão não tem? Irmão não tem, é primo, só no máximo. Amém? Aleluia. A segunda coisa que eu quero te falar está lá em Números capítulo 22. Vamos comigo lá? Números capítulo 22. Versículo 7. Números capítulo 22. No versículo 7. Isso aqui é o texto sobre aquele profeta que a jumenta dele é mais famosa que ele. A gente vai falar aqui sobre Balaão rapidinho. Números capítulo 22, no versículo 7. A jumenta. Quantos creem que a jumenta de Balaão falou? Quantos creem que ela profetizou? Quantos creem que ela viu um anjo? Rapaz, olha, essa jumenta aí é fogo, meu amigo. Olha, ela profetizou. Ela viu o anjo. Mas ela não vai estar no céu não, tá? Versículo 7. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaque é o rei dos Moabitas. Então Balaão lhes disse, ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse, quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus, Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zipó, os enviou para que me dissessem, eis que o povo que saiu do Egito, está falando dos hebreus, eis que o povo saiu do Egito, cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles. Fala comigo, não. Fala de novo, não. Quantos sabem que Deus diz não? Está aqui, Deus dizendo não. Se tu nunca ouviu o não de Deus, tu está ouvindo pouco. Porque Deus diz não sim. Amém? Não está acreditando, né? Não irás com eles, nem amaldiçoará o povo, porque o povo é abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai as vossas tendas, porque o Senhor recusa deixar-me ir ter convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes, em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e disseram, assim diz Balaque, filho de Zipó, peste não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia traspassar o mandamento do Senhor meu Deus, para fazer coisa grande ou pequena. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia, fará somente o que eu te disser.
Então essa história narra Balaão sendo tentado com dinheiro. Deus libertou os hebreus do cativeiro do Egito, e a fama dos hebreus está correndo pela terra prometida, por Canaã. O povo de Canaã já ouviu falar o que o Deus dos hebreus faz. Praga no Egito, abrindo o Mar Vermelho, essa fama está se espalhando por Canaã. Um dos povos de Canaã, Moabitas. Os reis dos Moabitas quer dar dinheiro para o profeta Balaão amaldiçoar Israel. Aí ele passa um óleo de peroba na cara e vai orar. Para perguntar para Deus se é para amaldiçoar Israel. Olha aí, só um óleo mesmo de peroba na cara. E quando Deus pergunta, quem são eles aí que estão contigo? E Balaão diz, Deus diz para Balaão, não, fala comigo, não vai com eles e nem amaldiçoa, porque o povo é abençoado. Quando Balaão vai entregar a resposta vocês podem ir embora, porque o Senhor recusa deixar eu ir com vocês. Eu estou doidinho para ir, meu amigo. Mas Deus não deixa, Deus não deixa. Mas eu estou doidinho, eu estou doidinho. E aí os oficiais voltam e dão a notícia para o rei. A Bíblia diz que o rei envia outros oficiais com mais dinheiro. E Balaão diz, ainda que Balaque me desse sua casa todinha, cheia de prata e ouro, eu não posso, eu estou doidinho para ir, rapaz, mas eu não posso. Aí a Bíblia diz que Balaão vai virar para o povo de Balaque e vai dizer, espera bem aqui, porque eu vou orar ao Senhor para ver se ele tem mais alguma coisa para me dizer. Irmãos, uma das coisas que você tem que ter cuidado, é de você ficar insistindo numa coisa que Deus já disse não. Tu sabia que Deus está interessado em salvar? Não só pecador, ele também quer salvar crente? Eu creio que essa é uma noite de salvação. A gente não tem menção do perigo do que é ficar insistindo numa coisa que Deus já disse não. Deus tinha dito, não vai com eles e nem amaldiçoa, porque o povo é abençoado. Lá vem ele de novo orar pela mesma coisa. Aí o que Deus disse? Se aquele povo vier contigo, vai com eles. Aí eu te pergunto, Deus muda, irmão? Deus muda? Vamos ver o que aconteceu aqui no versículo 20. Depois que Deus mandou eles irem. Vamos ver aqui no versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia fará somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Esse que é um problema da gente ficar insistindo numa coisa que Deus diz não. É porque de tanto insistir, Deus pode dizer, então vai, doido. Ele não vai dizer doido, ele vai dizer, então vai, abençoado. Então vai, abençoado. Se você ler a história, você vai ver como é que Balaão terminou essa história. Morto por uma espada. Deus matou Balaão? Não. A obstinação de Balaão matou ele. Sabe, no ano de 2000 há uns 10 anos atrás, deixa eu te contar rapidinho. Quando eu me converti, eu tinha um carro, que era um Ford Fusion, e logo depois que eu me converti, eu não consegui manter esse carro e eu perdi ele, perdi dinheiro. E aí depois que eu me converti, eu comecei a fazer o rema, comecei a aprender a ouvir sobre a voz de Deus, e um dia Deus falou comigo, eu vou te dar um outro Ford Fusion. Eu disse, então tá bom. Então o senhor me dá o dinheiro, porque eu também não tenho dinheiro para comprar esse carro. Passou um tempo, e de forma milagrosa mesmo, sobrenatural, chegou 96 mil reais nas minhas mãos. E aí só que quando eu tinha aquele carro, naquele ano, 2008, eu botava 50 reais por dia de gasolina naquele carro. E olha que eu nem rodava muito. Mas eu botava 50 reais por dia de gasolina naquele carro. E aí, quando eu comecei a ver mesmo que o dinheiro estava chegando, eu digo, compadre, eu vou comprar outro Fusion desse. E hoje eu vou ter que botar quanto, compadre? Tu é doido. Rapaz, não. Mas Deus falou comigo que ia me dar aquele carro. Eu disse, não, compadre, tu é doido, eu vou ter que botar quanto de gasolina? Não. E eu comecei a olhar outros carros, que bebiam menos. E eu me lembro que um dia, eu estava num site que vende carro, e eu estava com dinheiro que dava para comprar aquele Ford Fusion, eu estava vendo uma caminhonete, assim, dessas bem pelada mesmo, mas dava para comprar, e era diesel.
Eu me lembro que eu estava olhando o carro aqui, cara. Eu ouvi Deus falando comigo. Por que tu está olhando esse carro aí? E eu mudinho aqui, ó. Eles me pegaram do flagra, meu Deus. Eu ouvi Deus perguntando para mim. Tu vai andar no barro? Eu disse, eu não. Tu vai carregar peso? Eu disse, eu não. Tu está olhando esse carro aí por causa de quê? Eu disse, por causa que ele bebe menos. E eu senti aquele silêncio, como se fosse me reprovando mesmo. Eu disse, rapaz, mas mesmo assim continuei olhando outros carros. E aí eu encontrei um outro carro, que era mais ou menos do mesmo valor, e bebia menos. E para resumir a história, eu caí num golpe. E eu perdi 78 mil reais. Eu me lembro que eu tinha que fazer 3 depósitos. O primeiro depósito era 40 mil reais. Eu tinha que fazer o depósito naquele dia. Aí eu entrei no banco, Itaú, lá no São Francisco, 3 horas da tarde. Eu já estou dentro do banco mesmo, pronto, não vai fechar. E aí, ao invés de ir para a boca do caixa logo para depositar, não, eu fiquei lá do lado, na parte do caixa eletrônico, e eu fiquei orando em outras línguas. E o Senhor, deposita ou não deposito? Deposita ou não deposito? E eu fiquei lá 1 hora orando dentro daquele banco, cara, em outras línguas. Senhor, deposita ou não deposito? E o pessoal chegava e disse, não, pode passar na frente e tal. E aí a moça do caixa foi atendendo todo mundo na fila, e ia dar 4 horas, ela falou, o caixa vai fechar. Eu disse, Senhor, e aí? Eu já estava 1 hora, cara, orando em outras línguas dentro do banco. E eu fui em direção ao caixa e disse, Senhor, vou depositar. Eu oro, e aí, Senhor, é para depositar não é? E nada. Rapaz, vou depositar, cara. Depositei. Quando depositei, veio aquele negócio. Meu Deus, eu errei. Eu não acredito, culpado, eu não acredito. Ah não, culpado, ah não. Rapaz, mas eu não queria acreditar que aquilo ali era Deus falando comigo. Porque eu não entendia. Se eu fiquei 1 hora lá orando, por que ele não me falou antes? Por que ele vai me falar depois que eu depositei? E aí passou mais alguns dias, eu depositei mais um dinheiro. E antes de eu fazer o último depósito, que eu ia perder os 96 todinho. Antes de eu fazer o último depósito, teve uma intervenção lá de Deus e eu descobri que era um golpe, eu não depositei não fiz o último depósito. E aí o tempo foi passando e a minha oração era, por que o Senhor não me disse que não era para depositar? Se eu fiquei 1 hora lá orando, Senhor, eu fiquei 1 hora lá orando. E por que o Senhor não me disse? O Senhor só foi me dizer depois que eu depositei? E nada, e Deus não me dizia nada. Eu disse, rapaz, eu não quero mais saber também não. Tá bom, larguei de mão esse negócio, não quero mais saber também, não quero mais saber. Aí o tempo passou, Deus perguntou para mim, tu quer saber por que eu não te falei? Eu disse, eu não queria mais não, agora o Senhor quer falar? Eu quero. Por que o Senhor não me disse? Se era para eu comprar aquele carro ou não. E Deus falou comigo, porque tu já sabia que não era aquele carro. Não adianta, cara, a gente ficar insistindo no que Deus já disse não, porque Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Não adianta você fazer promessas. Não, mas se o Senhor me conceder, eu faço. Não adianta, cara, não adianta. Depois que Deus diz não, Ele não volta atrás no que Ele fala. Amém? Esse que é o perigo. Da gente ficar insistindo numa coisa que Deus diz não. É porque vai chegar uma hora que Ele pode dizer, vai, então vai. Então vai. Amém? A quarta coisa que eu quero te falar sobre isso. Aliás, a terceira coisa. A terceira coisa é que o fato do tempo passar também não vai fazer Deus mudar de ideia. No ano de 2010, eu não sei se é uma pregação, ou se é uma exposição aqui essa noite, mas eu creio que vai te abençoar, amém? No ano de 2010 ou 2011, sei lá. Era lá no Vinhais, a igreja. Eu estava me arrumando para trabalhar, e aí veste uma roupa e a roupa não cabe. E aí tira a roupa e veste outra roupa e a roupa não cabe, e veste outra roupa e a roupa não cabe. E quando já ouviram uma história dessa aí? Pois é, em janeiro, né? E aí, rapaz, o cabo já saiu injuriado de casa já. E aí eu me lembro que eu me arrumando ali, eu me olhando no sapato tudo apertado, eu falei só assim, só isso que eu falei, só isso. Ô Senhor, me ajuda a emagrecer. Foi só isso que eu falei. Eu nem falei em nome de Jesus, amém, não me ajoelhei, não fiz nada. Eu só falei, ô Senhor, me ajuda a emagrecer. Isso era uma quinta de manhã. Na quinta de noite, depois do culto, o irmão, marido de Flávia, Luiz Carlos,
Quando acabou o culto, eu estava saindo da igreja, cara, para ir embora. Ele tocou aqui no meu ombro, quando eu virei, ele estava segurando um par de tênis. E ele falou assim para mim, Deus mandou eu te entregar para te fazer caminhada. Eu disse, o quê, rapaz? Ele disse, Deus mandou eu te entregar para fazer caminhada. Eu disse, caminhada? Tu é louco? É caminhada, esse cara é louco. E, rapaz, tu estava lá no meu quarto, ouvindo essas conversas, é? Sabe, foi naquela época que eu tinha ouvido um testemunho de um pastor aí, que ele orava pelas pessoas, e quando as pessoas caíam, e quando a pessoa levantava, ela levantava magrinha. Eu estava crendo nisso aí. E aí, ô glória, ô rapaz, ô quem tiver essa unção aí, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Irmãos, quando ele falou do negócio com tênis, e falou do negócio de caminhada, Deus falou comigo que era para eu voltar para a academia. Porque antes de eu me converter, eu fazia academia. Mas aí eu conheci Neta, a gente se casou, e aí garanti por toda a eternidade. E aí me larguei. E naquele dia, quando eu olhei aquele tênis, Deus falou comigo que era para eu voltar para a academia. Mas eu não queria não, cara, não quero voltar para a academia, não quero e tal. E o tempo foi passando, e aí eu mais gordo e tal. E o tempo foi passando. E uns irmãos da igreja começaram a fazer cirurgia bariátrica, de redução do estômago. Ariel fez, que era um amigo meu aqui do Louvor, o irmão dele fez, outras pessoas fizeram. Eu disse, tá aí, pronto, vou para a academia mais nada, eu vou fazer esse negócio aí, tá aí. E aí eu nem tinha plano de saúde, eu fiz um plano de saúde só para fazer essa cirurgia. Fiz o plano, esperei 6 meses, e aí eu comecei a fazer os exames que o médico passou, 32 exames. Tinha até um de meter um cano lá no estômago, lá, que quase eu morro lá, aquele negócio. Endoscopia. Que em nome de Jesus nunca vou fazer esse negócio aí. E aí, quando os exames estavam prontinhos, chega lá no médico, com os exames prontinhos, ele diz, rapaz, teus exames estão no ponto. No ponto não é que eu estava saudável, não. No ponto é para autorizar, entendeu? Teus exames estão no ponto aqui. Ele disse, só que o plano negou. Se o plano negou? Se for, o plano negou. Aí ele disse para mim, mas tu tem direito. Porque, ó, pelo teu peso, tu nem precisa mais engordar. Irmãos, eu não sei se o diabo pegou essa parte. Foi. Eu sei, eu acho que ele pegou essa parte, ele mudou alguma coisa. Porque eu entendi assim, cara, eu te juro, eu entendi assim, ó, que se eu engordasse ia ser melhor. Foi assim que eu entendi. E aí eu comecei a fazer umas negócios mais despedida. Despedida no sushi, despedida no churrasco, despedida. Quase que eu me despeço de vez mesmo, vou me embora. Foi. E aí eu saí do consultório dele lá no São Domingos. Aí entrei dentro do meu estacionamento lá, no meu carro, estou dentro do meu carro no estacionamento do São Domingos. E eu falei com ele, Senhor, o médico disse que eu tenho direito. E o plano negou. Eu disse, Senhor, eu vou meter na justiça. Eu ouvi dentro de mim, por mim tudo bem. Digo, oh, glória a Deus, ó. Rapaz, porque até aquele momento eu não sabia se Deus queria para eu fazer a cirurgia, sabia? E disse, olha, Deus deixou, eu vou fazer essa cirurgia mesmo, aí, é doido. Pô, fui atrás de advogado, meti lá na justiça. Quase 2 anos depois, mais 2 anos depois, o advogado me ligou, passa aqui que o negócio saiu. Eu digo, oh, glória, até doido. Eu cheguei lá no escritório da advocacia, ele me deu um negócio de um cheque lá para eu ir no banco e resgatar o dinheiro. E aí eu disse, sim, a cirurgia. Ele disse, não, cara, o plano não vai pagar a cirurgia, não. Eu disse, como não, senhor? Não é a cirurgia e mais o cheque aqui do dinheiro? Ele disse, não, é só o dinheiro. Aí tu pega o dinheiro e paga a tua cirurgia. Eu digo, não, senhor, já tem outros planos para esse dinheiro aqui, tá doido, né? E, rapaz, até aquele momento eu jurava de pé junto, que eu ia ganhar a cirurgia mais o dinheiro. Aí eu pensei que eu ia ficar magro com o dinheiro. E aí na hora lá, aí eu entrei dentro do carro lá, eu saí do advogado lá, eu entrei dentro do carro. Eu disse, Senhor, e agora eu vou fazer o quê? Deus falou comigo, pega o dinheiro e compra aquele negócio que você estava crendo. Eu disse, e a cirurgia? Veio a imagem do cara segurando o tênis. Irmão, ó, entre esse irmão me mostrar o tênis e esse dinheiro sair, foi mais de 5 anos. Eu achava que em 5 anos Deus ia deixar, cara. Não, mas Deus não vai mudar. Sabe, irmãos, tem coisa que a gente não apenas tem que aprender na Bíblia. Tem coisa que a gente vai ter que aceitar.
aceitar. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. A quarta coisa que eu quero te falar, vamos lá em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11. Vamos deixar aqui no versículo 14. Provérbios capítulo 11, no versículo 14. Provérbios capítulo 11, no versículo 14. Provérbios 11, 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, uma das formas que Deus usa para falar conosco é através de conselhos, pessoas que realmente são ungidas para te aconselhar. Irmãos, você vai ver, Davi teve conselheiro. Salomão, o homem mais sábio, teve conselheiro. Uma das formas que Deus vai usar para te orientar é através de conselhos. Amém? Irmão Reagan conta que quando ele pastoreava uma igreja, ele disse que na igreja dele, ele tinha uma irmã, que era a pessoa mais espiritual que ele tinha naquela igreja. Era essa irmã, já era uma senhora de idade. E ele conta que ela era a mulher mais espiritual que ele tinha na igreja. Só que aconteceu algo, que o marido dela faleceu, e ela ficou viúva. E 1 Coríntios 7 diz que a viúva está livre para casar com quem ela quiser, contanto que seja no Senhor. E aí passou um tempo, e aí depois ela começou a se relacionar com um homem, um senhor. E pessoas começaram a aconselhar ela sobre esse relacionamento. Rapaz, tem alguma coisa estranha, parece que esse homem aqui não é tão crente assim e tal. Tem pessoas que acreditavam que ele nem era crente, ele só ia para a igreja por causa dela. E várias pessoas aconselhando, mas ela ignorando. O fato é que ela casou com esse senhor. E depois que ela casou, ele virou para ela e disse: agora você é minha mulher, você tem que me obedecer e você não vai mais para a igreja. E trancou ela dentro de casa. E ela não saía mais de casa para nada, porque ele mantinha ela trancada dentro de casa. E o tempo passou, uma vez, irmão Reagan estava na porta da casa dele, junto com a esposa dele, Oreta. Eles estavam fazendo não sei o que lá na porta da casa deles. De repente, eles olharam uma senhora, só de camisola, toda descabelada, descalço, andando na rua assim. A mulher do irmão Reagan virou para ele e perguntou: não é fulana aquilo ali? Ele disse: não é possível. Não, é fulana sim. É nada, rapaz, é nada. Não, é fulana sim. É fulana. Aí ela olhou. Vem aqui. Aí lá vem ela. Ela já estava cheia de hematoma. E ela contou que ela estava ali andando, porque esse foi o momento que ela conseguiu escapar da casa. E ela estava andando lá, sem norte, no meio da rua. E aí quando ela encontrou o irmão Reagan lá, começaram a conversar e chorou e se abraçou e tal. E uma das coisas que ela falou para o irmão Reagan foi assim: quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou perguntar para Jesus é porque Jesus deixou eu casar com aquele traste. E o irmão Reagan disse para ela: você nem precisa esperar chegar no céu. Eu te conto bem aqui agora. Porque tu quis. Irmãos, quanto mais obstinado a gente está na nossa vontade, mais cegado para a voz de Deus a gente fica. Por quê? Porque a gente não quer ouvir o que Deus quer falar. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. Por isso que quanto mais obcecado a gente fica numa coisa que a gente quer, rapaz, mais difícil é você conseguir ouvir a voz de Deus. Não, mas Deus não falou. Se você parar para pensar, você vai ver que Deus falou várias vezes. O problema é que a gente está obstinado com aquele negócio. E a gente não consegue ouvir. Quando já ouviram falar de uma evangelista chamada Kathryn Kuhlman? Pronto, tem a história dela no livro Generais de Deus. Eu recomendo você ler esse livro aí. Generais de Deus. Você vai ver lá os acertos e os erros de muitos homens e mulheres de Deus que Deus levantou sobre essa terra. Então, Kathryn Kuhlman começou o ministério dela. Ela já estava rompendo naquela época, porque ela era uma mulher solteira, começando o ministério. E ela estava operando grandes sinais já. E ela conheceu um homem, o Al Tripp, e eles começaram a se relacionar. E as pessoas que acompanhavam o ministério de Kathryn Kuhlman, as ajudadoras dela, auxiliadoras dela, começaram a alertar ela sobre esse homem.
Catherine, tem alguma coisa errada com ele, não, tem alguma coisa esquisita com ele e tal, mas quando a pessoa está cegada de paixão, ela não consegue perceber. E várias pessoas alertaram, ela conta que ela orava para Deus sobre esse relacionamento. E ela diz que qualquer assunto que ela perguntava para Deus, Deus dizia na hora. Mas ela conta que sobre esse relacionamento, simplesmente Deus ficava calado. Mas pessoas estavam aconselhando ela sobre isso. E ela casou. E depois que ela casou, ela descobriu que ele já era casado. Porque naquela época não existia internet, WhatsApp, foto. Ele morava em outro estado nos Estados Unidos, ele tinha uma família lá, tinha filhos. Ele abandonou a família, veio para o estado que Catherine comandava, começou a se relacionar com ela e casou com ela. Depois que ela casou, ela descobriu que ele era casado. E depois que ela casou com ele, ela simplesmente parou o ministério dela. Porque nem mais pregar ela pregava, agora ele pregava, ele fazia os eventos, ele fazia a cruzada, ela ficava sentada na plataforma ali, ó. E por 10 anos da vida dela foi assim. Ela passou 10 anos casada com aquele cara. Foi o tempo que ela decidiu se separar dele. E depois que ela se separou dele, ela voltou ao ministério dela, e a unção que estava sobre ela aumentou mais ainda. É só para você ver que isso pode acontecer com qualquer pessoa. A gente não está falando aqui de gente pilantra, pecador, miserável, safado, estamos falando disso não. A gente está falando de pessoas de Deus, que podem ficar cegadas e obstinadas e não ouvir a voz de Deus. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Insistindo numa coisa que Deus claramente já disse não, que pessoas que Deus está levantando para te alertar, não é porque tu não entende, tá, ninguém tem, só ele tem 50 mil pessoas dizendo para ele, mas 50 mil pessoas não entendem, só ele que entende. Uma vez, uma professora do Rema, ela, solteira, morava num lugar bem afastado, e ela morava sozinha, que ela era solteira, morava num apartamento. Pessoas começaram a aconselhar ela. Irmão, você chega muito tarde em casa. Você é mulher. Você chega da igreja tarde. Você fica sozinha aí. Teu apartamento é muito afastado. Já é perto, bem assim, do matagal. Era melhor você se mudar. Encontra um lugar mais próximo. Encontra um lugar que tem mais gente morando na rua. E ela sempre dizendo, não, mas Deus me guarda, Deus me livra. O maligno não me toca. E tudo isso é verdade. Deus nos guarda, Deus nos livra, o maligno não nos toca, amém? Mas Deus também avisa. Amém, irmãos? Rapaz, uma das coisas mais interessantes que eu acho em Deus é porque se você tiver que entrar na fornalha, Deus está disposto a entrar com você. Mas se você não precisar entrar na fornalha, Deus está disposto a avisar antes para não ter que entrar. Amém? Como Paulo falou para o capitão do navio, era necessário ter me ouvido para evitar esse dano e prejuízo. E o fato é que ela não ouviu ninguém. Um dia ela chegou em casa arrombada. A casa está arrombada. E levaram várias coisas de dentro da casa. Graças a Deus que ela não estava na casa. Irmãos, foi o próprio Deus que inventou esse negócio da gente ser membro do corpo de Cristo. Você não está isolado, você não é independente, e você precisa reconhecer como quando Deus quer falar com você, através de outras pessoas. Mas quando a gente está obstinado na nossa vontade, não, eu só aceito se Deus falar comigo. Irmãos, você já parou para pensar na possibilidade dele já estar falando, mas você não está ouvindo, por isso que ele está tendo que levantar pessoas para falar com você? Amém? Aleluia. Lá em Provérbios capítulo 13, você pode ir comigo lá? Provérbios capítulo 13. Vamos ver aqui no versículo 11. Provérbios capítulo 13, no versículo 11. Provérbios capítulo 13, no versículo 11, diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta força do trabalho terá aumento. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. A forma número 1 que Deus vai usar para falar com você na nova aliança, qual é?
é a palavra escrita. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus esteja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então está aqui escrito, os bens que facilmente se ganham, eles vão se esvair. Eu não sei se você sabe, mas na pandemia, no ano de 2020, muitas igrejas fecharam. Eu não estou falando de fechar por lockdown, não. Fechar de se acabar. Muitas fecharam. E depois que o lockdown passou, muitas voltaram, nem todas conseguiram voltar. Teve igreja que fechou mesmo. E logo após esse período de pandemia, entrou aqui no Brasil um tipo de investimento, depois não me pergunte, eu não vou te falar o que é, mas entrou um tipo de investimento aqui no Brasil, que oferecia 10% de rendimento ao mês. E eu não sei se era só uma empresa ou se eram várias, eu sei que tinha uma dessas empresas que foi em cima de igrejas e pastores, oferecendo 10% ao mês de rendimento. E o fato é, irmãos, que muitas pessoas entraram. Eu me lembro que eu tenho um amigo, eu estava na casa dele, e ele tinha entrado nesse negócio. Sabe, eu conheço histórias de pessoas que venderam casa e meteram o dinheiro lá dentro. Venderam a casa que mora para meter o dinheiro lá dentro. Refinanciaram o carro para meter o dinheiro lá dentro. Pegaram a herança de família, economia de vida inteira para meter o dinheiro lá dentro. E aí a empresa sumiu. E sumiu o dinheiro de todo mundo. Quando eu soube disso, desse negócio, e a pessoa estava falando comigo, eu fiquei orando, sabia? Eu disse, rapaz, eu vou vender meu carro também, doido. Vou vender e vou meter aí, compadre. Tu é doido, é 10%. Sabe o que é 10%? 10%. Rapaz, quando é 1%, o cara já dá a glória a Deus para o céu. Imagina 10% por mês. Vou meter aí. E eu orando. Se eu vou vender meu carro, doido. Chegar lá em São Luís, o carro já está vendido, depois eu conto para minha mulher. Eu vou vender. E eu orando. Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sei, irmão. Passou uns 3, 4 dias, e eu sei que já era, cara. Nunca aconteceu de eu orar mais de 3 dias sobre uma coisa e Deus não me falar nada. Mas simplesmente ficava um silêncio. Eu disse, rapaz, Deus vai me dizer nada não? Rapaz, não vou entrar não, pai, Não entrei, graças a Deus, não entrei. Mas a Bíblia já não está dizendo, cara, a Bíblia já não está dizendo que o dinheiro que vem fácil, ele vai embora fácil. Sabe, a gente pensa que Deus, ele vai nos livrar de forma que ele não prometeu livrar. Você não percebe lá, mas na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, está escrito assim, ó. Quando você construir uma casa nova, e ela tiver um segundo andar, está escrito assim, ó, bota o parapeito lá em cima. Para quê? Para que se alguém subir lá, não caia e o sangue dele recaia sobre você. Olha o cuidado de Deus na lei de Moisés. Se você construir uma casa de 2 andares, no segundo andar você bota um parapeito para que ninguém subindo lá caia. Aí o que os cristãos sem noção, que não é daqui, aleluia, glória a Deus, é lá de fora, eles fazem. Compram uma casa nova, tem um segundo andar, aí está escrito, bota o parapeito. Não, mas eu não vou botar o parapeito porque atrapalha a vista para o mar. Aí o cara não bota o parapeito. Aí o pequeno sobe lá, cai, morre. Aí vai perguntar, por que Deus? Deus está perguntando, por que tu não botou o parapeito? Não, mas se o Senhor quisesse, o Senhor tinha dado um jeito de me livrar. E queria, por isso que ele disse, bota o parapeito. Mas as pessoas querem viver na louca, ignorando o que a palavra diz, e diz, se Deus me ama mesmo, Ele vai dar um jeito de me livrar. E deu. Está cheio de advertência na palavra dele. Amém? Sabe, eu percebo mesmo no meu coração que Deus quer livrar aqui pessoas de choro, de pranto, de luto,
de não ter que entrar em crise de fé, como muita gente faz, ignora todos os alertas de Deus, vai na doida, depois toma um prejuízo e está lá em crise de fé. Nem sei mais se Deus existe. Porque se Deus quisesse, queria. Por isso que está cheio de advertências na Bíblia. Sabe, irmãos, uma das coisas que, novamente, eu te falar, você não tem apenas que saber, você tem que aceitar. É que Deus não vai ficar contra a palavra dele para ficar do nosso lado. Não vai. Se você está acreditando nisso, eu quero te falar que você está enganado. Se você está achando que Deus vai invalidar, voltar atrás na palavra dele para ficar do seu lado quando você está errado, ele não vai fazer isso. É por isso que, vamos lá em 2 Timóteo, fala lá, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Vamos ver aqui no capítulo 3. Vamos ver aqui no versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 3. No versículo 11, 2 Timóteo 3, 11. Aliás, 2 Timóteo 2, 11. 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 11. Paulo diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha como o texto finaliza. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Olha como tem crente interpretando isso aqui. Ele acredita que o que Deus está falando é assim, ó, que se a gente for infiel, Deus permanece fiel a mim. Não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Lê isso aí direito. Como é que começa? Fiel é esta palavra. Se formos infiéis a esta palavra, ele permanece fiel a esta palavra. Porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que Paulo está chamando de negar a si mesmo? É Deus dizer uma coisa e depois ter que voltar atrás. Paulo está dizendo, Deus não vai fazer isso. Por isso ele disse, se o negamos. E Paulo está se incluindo. Paulo não disse se vocês negarem. Paulo está se incluindo. Ele disse, se o negamos, ele nos negará. Irmãos, preste atenção. Se o negamos, ele nos negará. Por que se eu negar ele, ele vai me negar? Por que ele vai me negar se ele me ama? Ele não me ama não? Ama. E por que ele vai me negar? Porque ele já disse, e ele não pode voltar atrás no que ele disse. Como é que eu provo da fidelidade de Deus? Seja fiel à palavra dele. E você vai provar da fidelidade de Deus. Sabe, está cheio de gente acreditando nesse Jesus que estão pregando aí na internet. O Jesus Nutella. O Jesus Nutella da internet que estão pregando, diz que ele diz assim, ó. Não, tu pode viver do jeito que tu quiser, que no final Deus vai dar um jeito de te salvar. Mas o Jesus da Bíblia não diz isso não. O Jesus da Bíblia diz que vai vomitar um morno. Diz que a árvore que não der fruto vai ser cortada. Amém? Não, mas ele vai dar um jeito. Não, o jeito que ele quis dar é aqui, ó, alertando. Amém? Agora eu quero finalizar e aí vai ficar alegre, amém? Não tem mais ninguém crendo, ainda bem que eu estou crendo sozinho, aleluia, glória a Deus. Uma vez, Nancy do Fresne, ela foi discipulada pelo irmão Reagan, ela e o marido dela, ela já esteve aqui em São Luís uma vez. Ela conta no livro dela, eu recomendo você ler esse livro, Mente Moderada, Mente Equilibrada, muito bom esse livro. Ela conta que uma vez ela chegou lá na porta da casa dela, tinha lá a bacia de água do cachorro, e quando ela olhou, estava cheio de bicho, formiga, inseto. E ao invés dela tentar tirar bicho por bicho da bacia, ela só chegou com a mangueira e começou a encher de água lá. E à medida que ela enchia de água, automaticamente os bichos iam saindo. E esse que é o processo, irmão. Quando a Bíblia fala, por exemplo, para a gente renovar a nossa mente, como é que é o processo de renovação da mente? Você não vai esvaziar a sua mente, zerar a sua mente, deixar ela vazia e botar uma coisa nova. Não. À medida que o pensamento de Deus vai entrando,
os pensamentos errados vão saindo. Então, quanto mais você encharca a sua mente da palavra de Deus, os pensamentos errados vão saindo. Esse é um princípio. Quanto mais você vai se enchendo das coisas de Deus, mais você vai deixando as suas. Sabe, renúncia, irmão, como eu falei, é inevitável. Agora, existe uma coisa que você pode fazer para ficar mais fácil, você tem que renunciar. Quanto mais cheio de Deus você está, mais fácil é para renunciar para Deus. Agora, quanto mais cheio você está de você, mais difícil, meu amigo. Vai ser um parto, isso vai ser um parto, cara. Quanto mais você se enche das coisas de Deus, mais fácil vai ser para você renunciar para Deus. Porque, irmão, vai chegar sim um momento onde Deus vai falar com você para você dar uma coisa que você não quer, para você fazer uma coisa que você não quer. Chegou esse momento para Abraão, chegou para Moisés, chegou para Paulo, chegou para todo mundo, cara. Se não chegou o teu, não se preocupe, não, vai chegar. Oh, aleluia! Vai chegar, cara. Um momento onde tua carne vai tremer, cara, tremer. Abre lá em Isaías, vai comigo lá, Isaías. Isaías. Vamos ver aqui no capítulo 66. Vamos ver aqui no versículo 1. Isaías, capítulo 66, no versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Fala comigo, treme. Fala de novo, treme. O que é treme? É assim, treme, compadre. O cabra treme. Treme. Elias, oi, senhor. Dispõe-te, vai te encontrar com Acabe. Que Acabe é aquele que está acabando com tudo. Vá lá se encontrar com ele. Paulo, oi, senhor. Dispõe-te, vai para Jerusalém. O que vai acontecer lá? Cadeias e tribulações. Jesus, oi, pai. Dispõe-te, vai para a cruz. Tu acha, irmão, que isso não vai acontecer contigo, não? Teu fininho querido, engraçadão, oh, muito engraçado. Por que hoje a gente está aqui, cara? Você conhece essa história. Porque Deus chegou para o pastor dessa igreja e disse: sai daí, dessa carreira executiva bem-sucedida, e vai ser pastor. Irmão, vai chegar o teu momento, cara. Vai chegar para todo mundo. E muitas pessoas não se aprontam para esse momento, e quando Deus chega, o que ela faz? Faz a mesma coisa que o jovem rico. Abandona a proposta de Deus e o próprio Deus. Agora, tu sabe o que eu acho interessante? É porque quando Jesus apareceu para aquele jovem rico, Jesus já estava com seus 12 discípulos formados. A sua equipe de apóstolos já estava fechada, formada e fechada. Ele pegou 12 homens, tirou esses homens do sustento e fez a sua equipe ministerial com esses 12 homens. Depois que ele fechou a equipe dele com esses 12, Jesus não convidou mais ninguém. Mas quando esse jovem rico apareceu, Jesus fez a proposta para ele. Vende tudo que tu tem, dá para os pobres, vem e me segue. O que o jovem rico disse? Vou nada. Vou nada. É por isso, irmãos, que Jesus disse: todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque aquela minha vontade, que Deus falou para renunciar, e eu não estou disposto a renunciar, é essa vontade que vai me tirar da vontade de Deus. É ela que vai me tirar. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo disse: todas as coisas são lícitas, amém? Mas nem todas me convêm. E nas coisas que não me convêm, Deus espera que eu renuncie. Pois são nessas coisas que não me convêm, que Deus espera que eu renuncie, que o diabo vai me tentar. É por isso que nem sempre as pessoas saem por causa de pecado. Elas saem muitas vezes por causa de quê? Por causa de vontade própria, que ela não está disposta a renunciar.
Mas sabe por que a gente não está disposto a renunciar? Porque a gente até decora o versículo, que no final vai ser infinitamente melhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que o plano dele é de paz e não de mal, para dar o fim que deseja, mas só é um versículo decorado, eu nem acredito. Porque se acreditasse mesmo que ele tem o melhor para nós, qual é a dificuldade, cara, da gente abrir a mão da nossa vontade? Se eu tenho convicção que ele tem o melhor para nós. Amém? Aleluia. Eu quero finalizar com isso. Vá comigo lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. No versículo 4. Colossenses capítulo 3, no versículo 4. Olha o que Paulo diz, Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, e ele continua a lista. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então ele está falando que quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vai acontecer algo com você. Amém? Cristo se manifestar na nossa vida, não depende de Cristo. Depende de nós. Nós nos enchemos dele. Quanto mais a gente se enche dele, mais de nós vai saindo, cara. Mais a gente vai se esvaziando. Agora no versículo 1 desse mesmo capítulo, olha o que ele diz. Colossenses 3:1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como é que eu faço morrer a minha natureza terrena, Paulo? Ele diz, busca as coisas do alto, pense nas coisas do alto e se encha delas. Quando você faz isso, automaticamente as coisas da terra vão saindo de você, cara. Não tem esse negócio de você conseguir tirar algo de você sem outro entrar. Não tem isso. O processo de se esvaziar depende do enchimento. Você vai se enchendo de algo e aquilo que está errado em você vai saindo. Mas você não primeiro tira uma coisa errada para botar certo. Não, você vai botando a certa para dentro. Vai buscando as coisas do alto, vai pensando nas coisas do alto, vai se enchendo das coisas do alto. E automaticamente, cara, as coisas terrenas vão saindo de você. É por isso que quando Cristo se manifestar, não depende de Cristo, depende de nós. Amém? Eu já contei isso aqui várias vezes, eu vou contar de novo, que sou eu que estou pregando mesmo. Quando eu me converti, eu trabalhava num sistema de trabalho que o ministério ele não concorda, e o pastor Cícero Manloso também não concorda. E, rapaz, eu estava direcionando, a minha vida estava direcionada para aquilo ali, cara. Era o negócio da minha vida e era o negócio que eu ia ficar rico. Eu achei o negócio que eu ia ficar rico, pai. Eu achei o negócio que eu ia ficar rico. E a minha vida toda estava programada para isso aí. E aí isso aí foi em 2012. Aliás, 2011. Foi em 2011. Aí eu estava chegando na igreja, lá de manhã, na EBD, lá no Vinhais. Rapaz, a irmã Lúcia não deixou nem eu entrar na igreja, pai. Ela me pegou lá na calçada pelo braço e me puxou para o canto assim. E perguntou, esse negócio que tu está trabalhando aí é naquele formato? Eu disse, é. Ela disse, o que, Leonardo? Leonardo, foi a primeira vez que ela me chamou de Leonardo. Ela disse, o que, Leonardo? Eu disse, é, senhora, eu sou um dos cabeças aqui do negócio. Ela disse, o que, rapaz? Eu disse, é. Isso era um domingo. Ela disse, pois amanhã eu ia indicar o teu nome para Campina Grande para te licenciar como professor do Rema. E tu vai ter que decidir bem aqui agora, se tu vai querer ser professor do Rema ou se tu vai ficar nesse negócio. Porque eu não quero que num dia tu esteja na sala do Rema dizendo que quem mudou tua vida foi Jesus, e no outro dia tu está lá dando palestra dizendo que quem mudou tua vida foi esse negócio aí. Bora, decide bem aí. Rapaz, tinha acabado de acordar, eu disse, que é isso aqui, cara, tu é doido. Ei, meu compadre. Aí eu disse, e aí, Leonardo? Eu disse, não, senhora, eu estou fora do negócio, pode botar meu nome lá. Aí disse, Leonardo, me chamou de Leonardo todas as vezes, não foi Léo não. Leonardo disse, não, senhor, estou lhe falando, estou fora do negócio, pode indicar meu nome. Ela disse, Leonardo, eu vou mandar teu nome. Estou lhe falando, senhora, estou fora do negócio. Pode mandar. Agora, eu já estava nesse negócio há algum tempo, só que eu tinha me convertido há pouco tempo. E eu vou te falar, eu orava sobre isso, sabe? Eu perguntava,
Senhor, é para eu fazer isso aqui ou não? Rapaz, eu orei, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Eu orei, foi muito, cara. Eu orei, foi muito. Orei, foi muito mesmo. E Deus nunca me disse nada, cara. Mas Deus já tinha me dito que um dia Ele ia me levantar como professor do Rema. Eu já sabia disso, ninguém precisava me dizer isso. Eu já sabia. Mas sobre esse negócio, eu não sabia. E Deus não me dizia. E depois que eu decidi sair, Deus falou comigo: você já sabia o que eu queria. E tudo aquilo que se levanta, que é contra o que eu quero, você nem precisa me perguntar. Talvez você está orando sobre algo que Deus não te diz nada. Mas esse algo que se levantou é contra uma coisa que Deus já te disse. E a gente fica orando para ver se Deus não diz nada. E tem vezes que Deus não vai dizer mesmo, cara. Ele não vai dizer mesmo. Por quê? Porque pelo que você já sabe de Deus, tem coisas que você já dá para saber que não é para você. Amém? Aleluia. Você pode ficar em pé? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Quem chama louvor? Eu vou falar só mais uma coisa. Rapaz, já está assim mesmo, eu vou falar mesmo. Primeira Coríntios 7, depois você lê lá. O apóstolo Paulo diz que a viúva está livre para casar com quem quiser. Fala comigo, com quem quiser. Não está escrito com quem Deus quiser. Depois você leia lá. Está escrito com quem ela quiser. Contanto que seja no Senhor. Ela vai escolher? Vai. Escolher quem? Quem ela quiser. Contanto que seja no Senhor. Qual é a única restrição que Deus põe? Ele tem que ser crente. Amém? E às vezes eu já peguei casos de pessoas que estão orando para saber se Deus quer aprovar aquele relacionamento que ela começou a desenvolver com uma pessoa. E já teve gente que perguntou para mim: pastor, olha, mas ele é tudo de bom. Não, pastor, você não está entendendo. Ele é tudo. Ele é tudo de bom, tudo de bom. Tem até tanquinho. Eu disse: rapaz, glória a Deus, né? Glória a Deus. Ela disse: só tem uma coisa. Eu digo: pois é, o que é? Fala aí, o que é que só tem? Ele só não tem Jesus. Ele só não tem a única coisa que ele tinha que ter. Ele podia trocar esse tanquinho por Jesus, cara. Ia dar certo. Não, o que o senhor acha? Eu não acho nada, eu vou te dizer o que a Bíblia diz. Contanto que seja no Senhor. Não, mas é porque eu tenho uma amiga. Isso não acontece aqui não, são nas igrejas de Marte, tá? Eu tenho uma amiga que ela começou a namorar com um rapaz, e esse rapaz nem era crente. E hoje eles estão casados e são uma grande bênção. Disse: glória a Deus. Tu não acredita não, pastor? Acredito. Eu só não acredito que Deus tenha aberto uma exceção para ela se relacionar com um não crente. Eu não acredito. Porque fiel é esta palavra. E eu que estou nessa situação, fazer o quê? Eu é que te pergunto o que tu vai fazer. Eu é que te pergunto. Sim, irmãos, Deus tem planos de paz e não de mal. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele quer fazer o infinitamente mais. Mas Ele não vai passar por cima da palavra dele para fazer isso. Ele vai fazer isso você seguindo a palavra dele. É assim que as coisas vão acontecer. Amém? Aleluia. Você pode fechar seus olhos.